Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto ao primeiro secretário se é número legal. Há um número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários e assessores, boa noite. O batismo de Jesus. Da Galileia, foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu não devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 1º de março de 2023. No primeiro dia do mês de março de 2023, no Salão 9, vereador José Francisco Xavier, nesta cidade de Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou do processo número 14 de 2023, mensagem do Executivo número 14 de 2023, projeto de lei número 14 de 2023, que altera a Lei Municipal 1187 de 18 de janeiro de 2023 e dá outras providências. E de processo, mensagem do Executivo e projeto de lei ambos 15 de 2023, que altera a Lei número 1061 de 30 de abril de 2020 e dá outras providências. De requerimento número 4 de 2023 e requerimento número 5 de 2023. Na sequência, passou-se as pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Passou-se a análise do requerimento número 4 e 5 de 2023, ambos de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, nos quais solicitaram urgência especial na apreciação dos processos número 14 e 15 de 2023, respectivamente. O senhor presidente colocou os pedidos de urgência especial em discussão. Não havendo quem quisesse falar a respeito, o senhor presidente colocou os requerimentos número 4 e 5 em votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. O senhor presidente então declarou que os processos números 14 e 15 de 2023 passariam a constar na ordem do dia e, na sequência, suspendeu a sessão para que as comissões permanentes elaborassem os pareceres. Reiniciada a sessão, passou-se a ordem do dia, com a apreciação do processo número 13 de 2023, projeto de decreto legislativo número 1 de 2023, de autoria do vereador José Fernando Schaeffer, que dispõe sobre enquadramento de bens de consumo de qualidade comum e de luxo, no âmbito da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian. Senhor presidente, então, obedecendo o artigo número 41 do Regimento Interno da Casa, que preceitua que o presidente da Câmara poderá oferecer proposições ao plenário, mas deverá afastar-se da mesa quando estiverem as mesmas em discussão ou votação. Solicitou a vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta, que ocupasse a presidência e desse seguimento à apreciação do referido processo. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro assumiu a presidência e deu continuidade aos trabalhos, passando-se à apreciação do processo projeto de decreto legislativo do processo número 13 de 2023, projeto de decreto legislativo número 1 de 2023, de autoria do vereador José Fernando Schaeffer, que dispõe sobre o enquadramento dos bens de consumo de qualidade comum e de luxo no âmbito da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes e da ementa do projeto número 2 de 2023, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Em seguida, o vereador José Fernando Schaeffer reassumiu a presidência. Continuando com os trabalhos, foi analisado o processo número 14, mensagem do Executivo número 14 de 2023, projeto de lei número 14 de 2023, que altera a Lei Municipal número 1187, de 18 de janeiro de 2023, e dá outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões,
foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 14 de 2023. Em atendimento ao requerimento da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 14 de 2023, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, passou-se a apreciação do processo, mensagem do Executivo e projeto de lei, ambos 15 de 2023, que altera a lei número 1061, de 30 de abril de 2020, da outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, também foi aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 15 de 2023, em atendimento ao requerimento da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 15 de 2023, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Prosseguindo, como não haviam mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, nem mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaefer, Nilton Ney de Oliveira, Tiago Inês de Paula, Diego Simões de Lima Salgado, Hamilton Mendes Henrique, Sérgio Nepomuceno de Souza e Tiago Frederico Maia, e da vereadora Maria Aparecida Ribeiro. Encerrando a sessão dos trabalhos, lavrou-se a presente ata, que vai por mim, primeiro secretário, datado assinado Comendo Oliveira Gasparinha, 1º de março de 2023. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Ofício PRS SSE CGC 33721/2022, Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2022. Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência que em sessão do plenário número de 16 de dezembro de 2022, de acordo com o acórdão proferido, conforme decisão da relatora conselheira substituta Andréia Siqueira Martins, comunico o parecer prévio favorável com ressalvas, determinações e recomendação sobre as contas de governo do chefe do Poder Executivo deste município, referentes ao exercício de 2021, com registro de íntegra dos autos, encontra-se disponível no sítio eletrônico desta Corte de Contas. Atenciosamente, Simona Amorim Couto, subsecretária de Sessões, assinado digitalmente. Prestação de contas de governo do município de Comedor Oliveira Gasparinhã, Poder Executivo, processo número 208.761-8/22, exercício de 2021. Prefeito, excelentíssimo senhor Cláudio Manarino, parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, reunido nesta data em sessão ordinária, dando cumprimento ao disposto no inciso 1 do artigo 125 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo o relatório e o projeto de parecer prévio da conselheira relatora, aprovando-os e, considerando com o fulcro do artigo 125, inciso 1 e 2 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, está incluída na competência desta Corte a emissão de parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas convenientes para a final apreciação da Câmara Municipal. Considerando que o parecer prévio do Tribunal de Contas deve refletir a análise técnica das contas examinadas, estando o julgamento destas sujeito às câmaras municipais. Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio e, subsequentemente, o julgamento da Câmara dos Vereadores não exime a responsabilidade de ordenadores e ratificadores de despesas, bem como as pessoas que geriram numerários valores e bens municipais, os quais, sob a jurisdição desta Corte, estão sendo e ou serão objeto de fiscalização e julgamento por este Tribunal de Contas. Considerando o minucioso e detalhado trabalho do corpo instrutivo, considerando o parecer exarado
pelo ilustre Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Henrique Cunha de Lima, resolve emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas do Governo do Poder Executivo do município de Comedor Levi Gasparian, referentes ao exercício de 2021, de responsabilidade do senhor Cláudio Manarino, com as ressalvas, determinações, recomendação e comunicação constantes no voto. Rodrigo Melo do Nascimento, presidente. Andréia Siqueira Martins, conselheira substituta, relatora, e o representante do Ministério Público. Projeto de resolução número 3 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comedor Levi Gasparian. Apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Altera os incisos do parágrafo único do artigo 5, caput do artigo 7 e o parágrafo único do artigo 9º da resolução número 106 de 4 de outubro de 2018. O povo do município de Comedor Levi Gasparian, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte resolução. Artigo 1º. Os incisos do parágrafo único do artigo 5º da resolução número 106 de 4 de outubro de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 1, 2, inciso 3. Caberá à presidência da Câmara, através de sua chefia de gabinete ou chefia designada, controlar a utilização da flexibilização de horário, que se fará apenas em decorrência de necessidade do serviço público. Inciso 4. As horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores. Inciso 5. A compensação de horário é limitada a 2 horas diárias e 6 horas semanais. E inciso 6. O servidor terá desconto na sua remuneração proporcionalmente às horas não trabalhadas e não compensadas. Artigo 2º. O caput do artigo 7 da resolução número 106 de 4 de outubro de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7. Nos casos excepcionais de não funcionamento do ponto eletrônico, teletrabalho ou serviço externo, fica autorizado o controle de frequência por outro meio, podendo ser manualmente em folha individual de ponto, em conformidade com o modelo fornecido pela Secretaria da Câmara Municipal. Artigo 3º, parágrafo único do artigo 9º da resolução número 106, de 4 de outubro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º, parágrafo único. Poderá o presidente da Câmara, através de ato próprio, designar a chefia, que ficará responsável pelo registro, controle e apuração de frequência, em substituição ao chefe de gabinete. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Considerando a prática de controle por chefia imediata, como exemplo, o controle do ponto do assessor parlamentar pelo vereador, que esteja vinculado ao gabinete deste, tem o intuito de proporcionar um melhor controle e flexibilidade e demonstrar reconhecimento e valorização dos serviços prestados por ele a esta Casa de Leis. Considerando esta uma forma de seguir as novas tendências da gestão pessoal. Considerando que o uso do sistema de registro de ponto eletrônico nem sempre se faz viável em determinadas situações, como quando agentes públicos em teletrabalho ou serviço externo. Pelo exposto, apresentamos a apreciação do egrégio plenário o projeto de resolução que adiante é visto. Comedor Levi Gasparian, 1º de março de 2023, José Fernando Schaeffer, vereador. Projeto de resolução número 4 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comedor Levi Gasparian, apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de resolução. Institui o regime de teletrabalho para os servidores da Câmara de Comedor Levi Gasparian. O povo do município de Comedor Levi Gasparian, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte resolução. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Fica instituído o regime de teletrabalho para os servidores da Câmara Municipal de Comedor Levi Gasparian, observados os termos, as diretrizes e as condições estabelecidas nesta resolução. Parágrafo único. O regime de teletrabalho estará sob constante monitoramento de seus resultados, a fim de que não se
se desvirtuem as suas bases de implementação e seus objetivos. Artigo 2º. Para fins desta resolução, considera-se teletrabalho a modalidade de trabalho realizada de forma remota mediante a utilização de computadores de mesa e ou portáteis com acesso à internet. Parágrafo 1º. O regime de teletrabalho inclui: inciso 1, a realização de jornada de trabalho integral. Inciso 2, a manutenção do atendimento pelo setor durante o horário de expediente da Câmara Municipal de Comendador e Vigas Paranhá, Rio de Janeiro. Inciso 3, a permanência do participante do teletrabalho à disposição da Câmara Municipal de Comendador e Vigas Paranhá durante seu horário de expediente para comparecimento presencial na sede do órgão, caso necessário, observado prazo razoável para deslocamento a ser definido pelo superior hierárquico imediato. Inciso 4. A realização de atividades em local adequado às condições de privacidade e segurança exigidas pelo serviço, mediante a utilização de tecnologias de informação e comunicação definidas pela Câmara Municipal de Comendador e Vigas Paranhá. Inciso 5. A consulta diária das contas de e-mail institucional e dos demais sistemas utilizados pelo setor, gabinete ou coordenação e as respostas tempestivas pela via adequada às demandas recebidas. Inciso 6. O atendimento ao público interno e externo durante o horário de expediente por telefone, e-mail ou outro meio de comunicação. Inciso 7. A disponibilidade do participante do teletrabalho durante o seu horário de expediente no sistema de comunicação de acordo com a chefia imediata, a secretaria e o gabinete da presidência. Inciso 8. Outras atividades a serem determinadas pela chefia imediata ou pela Secretaria-Geral da Câmara Municipal de Comendador e Vigas Paranhá, Rio de Janeiro. Parágrafo 2º. Os efeitos jurídicos de teletrabalho se equiparam àquelas decorrentes da atividade mediante subordinação pessoal e direta nas dependências da Câmara Municipal de Comendador e Vigas Paranhá. Artigo 3º. A realização do teletrabalho é vedada ao servidor cuja atividade, inciso 1, não possa ser exercida de forma remota por meio de tecnologias de informação e de comunicação disponíveis. Ou, inciso 2, não possa ser realizada sem a presença do servidor na sede do órgão. Parágrafo único. É vedada a realização de teletrabalho em qualquer hipótese ao servidor efetivo que esteja no primeiro ano do estágio probatório. Dos objetivos. Capítulo 2. Dos objetivos. Artigo 4º. São objetivos do teletrabalho. Inciso 1. Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida e de trabalho dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. Inciso 2. Proporcionar para atividades que requeiram maior atenção e concentração um ambiente menos sujeito a ruídos e interrupções. Inciso 3. Contribuir para a melhoria de indicadores socioambientais por meio de diminuição da emissão de poluentes dispensados no transporte e na redução do consumo do papel, de água, de energia elétrica e de outros bens e serviços disponibilizados pela Câmara Municipal de Comendador e Vigas Paranhá. Inciso 4. Ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de deslocamento. Inciso 5. Otimizar o tempo e reduzir o custo de deslocamento dos servidores até o local de trabalho. Promover uma cultura orientada a resultados com foco no aumento do desempenho e efetividade dos serviços prestados à sociedade. Inciso 7. Promover maior eficiência, transparência e responsabilidade, bem como aumentar a autonomia e a confiança em relação ao trabalho entre a administração pública e o servidor. E, inciso 8, fomentar a motivação e o comprometimento dos servidores. Capítulo 3. Da concessão de horários. Artigo 5º. O regime de teletrabalho poderá ocorrer conforme necessária a necessidade e peculiaridades próprias da administração do respectivo setor de gabinete de coordenação, observados os seguintes critérios. Inciso 1. Será realizado
para o desempenho de atividades remotas em no máximo 2 dias por semana, razão pela qual o restante da carga horária laboral deverá ser desenvolvido de forma presencial junto ao setor, gabinete ou coordenação em que o servidor público estiver lotado. Inciso 2. Para que ocorra regime de teletrabalho, a chefia imediata definirá o sistema de escala de servidores, que deverá ser deferido pelo gabinete da presidência, devendo sempre existir, no mínimo, um servidor em atendimento presencial nos respectivos setores, gabinetes ou coordenações, durante o horário normal de expediente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian. Parágrafo único. Situações excepcionais relacionadas ao inciso 1 poderão ocorrer desde que, inciso 1, seja previamente autorizado pelo gabinete da presidência da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, e inciso 2, o acréscimo de dias para a execução das atividades em regime de teletrabalho seja justificado formalmente. Artigo 6º. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do servidor não constitui tempo de disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso. Artigo 7º. Nos dias em que estiver exercendo atividades de modo presencial nas dependências da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, o servidor deverá registrar seu ponto normalmente e cumprir a carga horária mínima exigida, não podendo justificar eventuais horas negativas com indicação de teletrabalho. Capítulo 4. Dos deveres dos servidores públicos. Artigo 8º. Constitui deveres do servidor público submetido à modalidade de teletrabalho. Inciso 1. Observar a carga horária e as atribuições de seu respectivo cargo ou função em relação ao período de atividade laboral desenvolvida na modalidade de trabalho remoto. Inciso 2. Solicitar autorização da chefia imediata e gabinete da presidência por escrito, podendo ser via correio eletrônico, sobre a realização de trabalho em horário diverso ao realizado pela Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian. Inciso 3. Atender às convocações para comparecimento presencial à Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, sempre que sua presença for necessária e houver interesse da administração pública. Inciso 4. Manter seus dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados e ativos junto à Secretaria Municipal de Comendador Levi Gasparian. Secretaria da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian. Inciso 5. Permanecer em disposição durante o seu horário de trabalho para contato telefônico ou outros meios de comunicação. Inciso 6. Participar de reuniões por videoconferência ou outros meios de comunicação durante sua jornada de trabalho sempre que for convocado. Inciso 7. Consultar a sua conta de e-mail institucional e os demais sistemas utilizados pelo órgão. Inciso 8. Comunicar à chefia imediata a ocorrência de afastamento, licença ou outros impedimentos para eventual adequação ou possível redistribuição do trabalho. Zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às normas internas de segurança da informação e a adoção de cautelas adicionais necessárias. E inciso 10. Arcar com todos os custos com equipamentos eletrônicos e tecnologias de conexões de internet e de telefonia, com materiais de expediente, com transporte pessoal ou de processos ou com quaisquer outros custos para a realização dos trabalhos técnicos fora das dependências da Câmara Municipal, vedado ressarcimento. Parágrafo 1º. O servidor submetido ao regime de que trata esta resolução deverá preencher e entregar à Secretaria, até o 5º dia útil de cada mês subsequência, o relatório mensal das atividades realizadas durante o período de teletrabalho, devidamente assinado pelo servidor e por sua chefia imediata, para fins de cumprimento da sua jornada de trabalho, de comprovação da prestação de contas de serviço e de lançamento dos registros de ponto, conforme o modelo do anexo 1. Parágrafo 2º. As atividades envolvidas deverão ser registradas diariamente no relatório mensal de forma detalhada, de modo a evitar inclusão de atividades genéricas.
Parágrafo 3º. As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em trabalho, sendo vedada a utilização de terceiros, servidores ou não, para o cumprimento de suas atribuições. Parágrafo 4º. O servidor que executar seus trabalhos de forma remota continua integralmente sujeito aos dispositivos legais e regimentais que lhe sejam aplicáveis. Capítulo 5. Das estruturas físicas e tecnológicas. Artigo 9º. Compete exclusivamente ao servidor participante do teletrabalho providenciar e manter às suas expensas as estruturas físicas e tecnológicas necessárias à adequação e realização do trabalho remoto, mediante o uso de equipamentos ergonômicos que atendam aos requisitos mínimos estabelecidos. Artigo 10. Compete à coordenação de tecnologia da informação definir ferramentas a serem utilizadas para atendimento desta resolução, de modo a viabilizar o acesso remoto aos servidores da Câmara Municipal de Comedor Livre Gasparian, observadas a adequação à infraestrutura atual, a economicidade e a segurança da informação. Parágrafo 1º. O servidor em teletrabalho poderá utilizar o serviço de suporte da coordenação de tecnologia da informação para solucionar problemas de acesso e de funcionamento dos sistemas institucionais, observado o horário expediente da Câmara Municipal de Comedor Livre Gasparian. Parágrafo 2º. O suporte referido no parágrafo 1º deste artigo não inclui a manutenção ou conserto de equipamentos informáticos pessoais do servidor participante do teletrabalho. Capítulo 4. Capítulo 6. Da retirada e devolução de processos e documentos físicos. Artigo 11. A retirada de processos e documentos físicos das dependências da Câmara Municipal de Comedor Livre Gasparian será permitida desde que autorizada pelo Gabinete da Presidência e observados os procedimentos de segurança da informação. Parágrafo 1º. Compete ao servidor prover o transporte, a guarda e a conservação dos processos e documentos sob sua responsabilidade. Parágrafo 2º. O servidor deverá preencher o termo de responsabilidade para a retirada de processo físico / documento da Câmara Municipal, anexo 2 desta resolução, e entregar à Secretaria Administrativa. Capítulo 7. Da gestão dos servidores em teletrabalho. Artigo 12. Em relação ao teletrabalho dos servidores, compete às chefias imediatas. Inciso 1. Administrar escala de servidores para manutenção de, ao menos, um servidor em atendimento presencial nos respectivos setor, gabinete ou coordenação. Inciso 2. Planejar as atividades dos subordinados, distribuindo o trabalho entre os servidores e negociando o prazo, qualidade e resultado esperados. Inciso 3. Analisar e assinar os relatórios apresentados pelos servidores participantes e propor aperfeiçoamento quando necessários. Inciso 4. Informar qualquer problema em relação à execução das jornadas de trabalho remoto dos seus subordinados ao Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Comedor Livre Gasparian. Artigo 13. A Secretaria Administrativa organizará os relatórios de teletrabalho competindo-lhe. Inciso 1. Disponibilizar modelo de relatório de teletrabalho para os servidores participantes do regime disciplinado nesta resolução. Inciso 2. Orientar os servidores e as chefias imediatas a respeito do teletrabalho. Inciso 3. Acompanhar a entrega mensal dos relatórios de teletrabalho e informar a chefia imediata do setor acerca de atrasos ou inconsistências e, inciso 4, informar aos servidores de forma escrita, podendo ser por meio de correio eletrônico, qualquer alterações relacionadas ao teletrabalho. Parágrafo único. Servidores e as chefias imediatas, em caso necessário, contarão com o apoio da Procuradoria-Geral, do Controle Interno, das Coordenadorias e Secretarias. Capítulo 8. A interrupção do teletrabalho. Artigo 14. Constitui motivo para a interrupção do regime de teletrabalho pelo servidor. Inciso 1. Descumprimento da jornada mínima de trabalho. Inciso 2. Descumprimento de prazos para a execução de atividades. Inciso 3. Qualidade dos trabalhos considerados insatisfatória. Inciso 4. Aplicação de penalidade disciplinar. Ou inciso 5. Descumprimento de qualquer
obrigações previstas nesta resolução. Parágrafo único. Qualquer desrespeito às normas dessa resolução resulta em falta injustificada do servidor no dia de trabalho, além de eventual infração prevista no Estatuto do Servidor Público Municipal e na Lei de Improbidade Administrativa. Capítulo 9. Disposições finais. Artigo 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Considerando que a experiência com a adoção do regime de teletrabalho no período de emergência decorrente da Covid-19 adveio resultados satisfatórios para a administração pública, como o aumento da produtividade e da adequada prestação de serviço. Considerando as reduções de despesas proporcionais pelo teletrabalho, como a economia de energia, água e materiais de consumo. Considerando contribuir para a melhoria de indicadores socioambientais por meio de diminuição da emissão de poluentes dispensados no transporte e da redução do consumo de papel, de água, de energia elétrica e de outros bens e serviços disponibilizados. Considerando ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de deslocamento. Considerando otimizar o tempo e reduzir o custo de deslocamento de servidores até o local de trabalho. Considerando promover uma cultura orientada a resultados, com foco no aumento do desempenho e da efetividade dos serviços prestados à sociedade. Considerando promover maior eficiência, transparência e responsabilidade, bem como aumentar a autonomia e a confiança na relação de trabalho entre a administração pública e o servidor. E, considerando fomentar a motivação e o comprometimento dos servidores, pelo exposto, apresento a apreciação do egrégio plenário o projeto de resolução que adiante é visto. Comendador Olívio Gasparian, 1º de março de 2023, José Fernando Schaeffer, presidente. Moção número 10 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Comendador Olívio Gasparian, requer nos termos regimentais que sejam registrados nos anais desta casa moção de parabenização ao senhor Dexon de Lima Barcelos, 1º sargento da Polícia Militar, RG número 68295, em razão de seus serviços prestados para a segurança da população gaspariense, o que o torna digno merecedor do reconhecimento público. Comendador Olívio Gasparian, 6 de março de 2023, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Moção número 11 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Comendador Olívio Gasparian, requer nos termos regimentais que seja registrado nos anais desta casa moção de parabenização ao senhor Reginaldo dos Santos, 3º sargento da Polícia Militar, RG número 87.192, em razão dos seus serviços prestados para a segurança da população gaspariense, o que o torna digno merecedor do reconhecimento público. Comendador Olívio Gasparian, 6 de março de 2023, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Moção número 12 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Comendador Olívio Gasparian, requer nos termos regimentais que seja registrado nos anais desta casa moção de parabenização ao senhor Fernando Rodrigues dos Reis, cabo da Polícia Militar, RG número 102.745, em razão dos seus serviços prestados para a segurança da população gaspariense, o que o torna digno merecedor do reconhecimento público. Comendador Olívio Gasparian, 6 de março de 2023, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Passando aí as pequenas comunicações, como não há nenhum orador inscrito, só falando a respeito aí dos dois projetos de resolução, o 03 e o 04, serão apreciados na próxima sessão. Referente às contas aí do Executivo, os novos colegas já receberam através do WhatsApp e será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação e em 20 dias retornará para poder apreciarmos. Então, como a questão das contas, né, tem que assinar um protocolozinho que os senhores receberam, mesmo de forma digital, mas para deixar registrado. Então, coloco as moções em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes.
Como não há mais nada tratado, por encerrar os trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir.